Pronto. Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos mais uma vez, unicamente pela graça e misericórdia. É uma promessa que se cumpre na nossa vida hoje, é o fato de não sermos consumidos, pois ela se renova a cada manhã. Hoje vamos ver, é um capítulo pequeno, mas significativo, e o final é surpreendente, porque é mais um apelo, é mais uma confirmação de que devemos nos posicionar, porque é necessário. Eu vejo assim o cuidado do Eterno, a revelação dele, sabe? Ou melhor, o amor dele revelado através desses momentos, através desse livro que está sendo um grande complemento para o grande conflito, capítulo 34, que tem assim aberto nossos olhos assim de maneira incrível. Então, realmente temos que dar graças ao Eterno por essa oportunidade que nós estamos tendo e pela grande responsabilidade, porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, possamos ter isso em mente e buscar força e poder no Eterno para viver essa verdade e ensinar a outros. Vamos orar então, para a gente dar continuidade. Santo e eterno, maravilhoso, grandioso. Estamos aqui mais uma vez, gratos. E estamos tendo mais uma oportunidade de conhecer, como eu sempre digo, de reconhecer o tempo em que nós estamos vivendo. Meu filho deixou bem claro quando disse que surgiriam falsos cristos, falsos profetas, o engano estaria cada dia mais forte, os sinais estão mostrando a brevidade da volta, da necessidade de estarmos nos preparando para a breve volta dele nas nuvens, porque só existem dois caminhos: o caminho do preparo e o caminho de não estar preparado. Não existe meio termo. E como também eu sempre digo, tua palavra revela, o caminho é estreito, o caminho verdadeiro é um caminho de negação, de negar nossos próprios desejos, de mortificar o eu. É um caminho que realmente temos que só em Ti buscar força e poder. Só em Ti vamos conseguir. Por isso estamos aqui, Pai, humildemente, reconhecendo nossa fraqueza, reconhecendo nossas falhas, pedindo perdão pelos nossos pecados e nos colocando em Tuas mãos. E como um vaso nas mãos do oleiro, se necessário for, possamos ser quebrados e refeitos para a honra e glória de Deus. Toma cada um aqui presente, cada família representada. Mais uma vez, apresentamos as pessoas pelas quais estamos orando. Apresentamos nossas famílias, amigos, parentes, vizinhos. Não tem sido dias fáceis, dias de luta, mas sabemos que, como a natureza está mostrando e como teu filho falou, são princípios das dores. Por isso estamos aqui pedindo, descobre com o teu poder, com o teu santo manto, nos protege com os teus santos anjos. Não, não nos deixa, ou melhor, permitimos que teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, porque não queremos abrir brechas para que o inimigo que está ao derredor se aproxime. Nós queremos sim viver a tua vontade. Nos ajuda, por favor, porque nós mesmos não conseguiremos. Queremos ser fiéis, fiéis até a morte para receber a coroa da vida. Cuida de cada um de nós. Mais uma vez apresentamos
a representatividade dos enfermos, apresentamos a filha de Célia, a Jéssica, apresentamos Célia também, que está aí na luta para conseguir essa cirurgia. Que o Santo Espírito guie todos que estão envolvidos, a equipe médica, onde vai ser, onde não vai, tudo seja feito com a tua direção, porque nós confiamos em Ti, temos a Ti como nosso único Deus. Toma também as famílias enlutadas. Cuida de nós. Tira o coração de pedra. Põe o coração de carne, para que possamos ser obedientes à Tua palavra, seus estatutos e juízos. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador. Fala conosco também. Abre nossos olhos através deste capítulo que vamos ler agora. Em nome dele, Teu Filho, nosso Salvador. E, Senhor, te pedimos e agradecemos essas perdão dos nossos pecados. Então, amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Só um pouquinho, peraí. Vamos lá. Como vocês estão vendo aí já, né? O título, capítulo 18, que já está acabando o livro, que falei. Espiritismo e testemunho. Duas fontes, dois frutos, duas eternidades. A base é sempre Romanos 12, verso 2. Não devemos nos conformar com este mundo, com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja. Esse verso deve ficar na nossa mente, devemos ter na ponta da língua, diariamente, sabe? Escrever assim no lugar onde a gente possa ver, porque realmente nós estamos nos conformando, né? Com esse mundo, com os acontecimentos. Ah, é assim mesmo, ah, é assim mesmo. E aí vai sendo iludido, né? Mas para renovar a nossa mente, para quê? Para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E os dois caminhos, as duas fontes, duas eternidades, isso aqui me chamou a atenção. Duas eternidades. Porque, como a gente falou, dois caminhos e duas eternidades. A eternidade para a vida eterna, literalmente, e a eternidade para a morte eterna, literalmente. Então, duas eternidades estão em jogo. E a escolha é nossa. A escolha é minha, a escolha é sua. Tá? O eterno, ninguém ele não vai levar ninguém para a eternidade se essa pessoa não quer ir para a eternidade. Ninguém vai ser forçado. E dentro desse capítulo, a gente vai ver, é um capítulo simples, pequeno, como eu falei, mas vai falar do testemunho verdadeiro e do testemunho falso. E no final a gente lê o conteúdo desse quadro, que é sempre importante, dessa imagem. Vamos para a leitura do livro. Aninha, fica aí na mão, viu? Vamos lá. Todo adventista do sétimo dia consagrado. Por quê? Porque de palavra, né, tem multidão, tá? Todo adventista do sétimo dia consagrado foi motivado pelas palavras de Jesus, que está em Mateus 24:14. O que diz aí? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eles reconheceram que este evangelho, que será pregado ao mundo inteiro, é o evangelho eterno da mensagem do primeiro anjo. Que mensagem é essa? Que evangelho é esse? Apocalipse 14, versos 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz:
Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Muito bem. Então, observemos aqui que o Evangelho eterno, ele tem como base proclamar ou chamar o mundo todo, toda nação, tribo, língua e povo para adorar, primeiro para temer, ok? Temer aquele, ou seja, respeitar, obedecer, tá? Temer ao eterno, dai-lhe glória, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entender, né, junto com essa mensagem, que é chegada a hora do juízo. Observa que é um evangelho completo, não é um evangelho só de graça, não é um evangelho só de adoração, de culto de qualquer jeito, não, tá? E ainda tem o que? O preparo, porque já chegou a hora do seu juízo. E finaliza a mensagem dizendo para adorar, mas adorar quem? Temer quem? Quem é esse? Que é para temer, que é para dar glória, que avisou que já chegou a hora do juízo. É o Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. E quando bota esse "e", engrandece mais ainda. Ah, aquele que criou céu, terra e mar. Não, criou cada coisa no seu tempo, ok? E criou todas as coisas. Então, por isso que Paulo diz, né, inspirado, que se alguém apresentar a vós outro evangelho, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Então, observa que no Evangelho eterno ele tem uma base, ele tem uma descrição clara. Se hoje a mensagem não está levando a temer ao eterno, a temer a Deus, ok? Que é uma vida de quê? De reverência, de respeito, de obediência, tá? Não está fazendo tudo para a glória dele, ou seja, o que está sendo feito é para o eu, né? Para encher, ok? E aí agora cheio de eu, cheio de orgulho. Não está sendo pregado que o juízo já começou. Estamos vivendo em tempo de juízo. E não está sendo pregado nem mostrado através do testemunho a verdadeira adoração, aquela que agrada ao céu, aí eu tenho que abrir os olhos e dizer, opa, esse é outro evangelho, tá? Então, meditem porque a primeira mensagem ela é completa. E se eu vivo a primeira mensagem angélica, como já falamos em outros momentos, a segunda mensagem caiu, caiu a grande Babilônia, aí passa a ser uma realidade na minha vida, ok? Vamos seguir que diz assim: na verdade, poucos pastores ou leigos poderiam dar uma explicação adequada do Evangelho eterno. Sem isso, seria inútil para Deus investir seu povo com o poder da chuva serôdia. O único propósito é levar este Evangelho a todas as nações, tribo, língua e povo, e para proclamar e anunciar o retorno de Jesus Cristo. Assim, exatamente como em outras áreas da nossa igreja, temos recorrido cada vez mais a conceitos pagãos para tentar espalhar o evangelho. Agora, dentro desses conceitos pagãos que nós vimos aqui no estudo desse livro, vários. É válido, porque tem que espalhar um evangelho? É como a gente falou ontem ou foi anteontem, não há harmonia em dizer que os métodos do mundo vai me ajudar a pregar, a ser fiel à palavra, é a pregar esse evangelho a todo mundo. Não tem como. Ele vai acabar distorcendo. E aí segue dizendo: não, nós aprendemos, vou repetir, assim exatamente como em outras áreas de nossa igreja, temos recorrido cada vez mais
a conceitos pagãos para tentar espalhar o Evangelho. Nós aprendemos a nos associar com o povo das igrejas caídas da cristandade. E achamos que, ao fazê-lo, estamos testemunhando a eles. Na verdade, deve ser dado um grande testemunho para essas pessoas, mas raramente alguma coisa produtiva pode ser realizada juntando-se a tais grupos. Entende? Observa. Miríades de pessoas são deixadas sem um testemunho, porque tais ministros raramente têm a coragem de fazer proselitismo entre os membros das igrejas dos outros pastores. Eles têm medo da reação caso isso ocorra. Assim, muitos ficam sem testemunha e são colocados em circunstâncias que são totalmente sem a verdade do Evangelho eterno. Embora tenhamos um testemunho para dar a esses pastores não adventistas, certamente não podemos nos juntar a eles. Vou repetir. Embora tenhamos um testemunho para dar a esses pastores não adventistas, certamente não podemos nos juntar a eles. Outros, nos Estados Unidos, ficaram surpresos ao ler que US$ 244 mil foram orçados para um carro alegórico para participar do desfile do Tournament of Roses, acho que é isso, no dia 1º de janeiro de 1992, quando todos ao redor ouvimos das necessidades do trabalho e a redução dos orçamentos da missão de 5 a 10%. Parecia incrível que o dinheiro pudesse ser gasto no que se pensava ser um testemunho para muitas pessoas. E olha onde é que esse dinheiro sai, hein? Na realidade, o carro alegórico foi visto alguns poucos momentos na televisão. Seria interessante descobrir se pelo menos uma pessoa foi atraída para a Yard por causa da testemunha daquele carro alegórico, uma das centenas que passaram pelas câmeras durante as 2 horas e meia do desfile. Por outro lado, podemos apenas investigar quantas almas poderiam se voltar para o Senhor se houvesse tido a oportunidade de ouvir o Evangelho como resultado do sábio uso de fundos para testemunhar em países onde o Evangelho ainda é avidamente buscado por homens e mulheres. Muitos adventistas do sétimo dia na Austrália ficaram desanimados quando, em 1990, dois dos principais jornais da divisão Pacífico Sul, e aí tem Sinais, o nome do jornal, traduzido Sinais e Boa Saúde. Deixa eu mudar aqui a folha. Se juntaram para apresentar uma reportagem especial. O destaque foi Carolyn Jones, ex-apresentadora bem conhecida na televisão australiana, que desistiu dessa carreira para apresentar a mensagem da nova era em todo o continente. Miríades de pessoas foram desviadas da Bíblia, apesar do fato de que ela vê Cristo como seu modelo. O especial Sinais Boa Saúde também divulgou as rádios que apresentavam suas mensagens e os horários de sua transmissão. O nome do programa Buscando por Sentido. Não é difícil entender quão desencorajados os membros podem se tornar pelo fracasso constante daqueles com grandes responsabilidades. É claro
que o Espiritismo não está apenas ocasionalmente em nossa igreja. Ele a inundou como uma praga. Os responsáveis terão pesadas contas a prestar no juízo. Em 1991, muitos de nossos fiéis membros negros ficaram surpresos com o panfleto de coleta da nova era que eles deveriam usar na campanha de recolta. Eu fui atrás desses folhetos. O que acontece? Segundo os registros, todos os folhetos de 1915 até 2000, que foi na época que, né, na década aqui, eles existem, tá? Na União Australiana, lá não sei o quê, existe lá no arquivo, só que não foram digitalizados, então eu não tive como pegar a imagem do que ele relata aqui, mas todos estão lá para quem, né, tem a oportunidade de ir lá pesquisar e tal, mas não foram digitalizados, infelizmente. Mas vamos lá. Eles ficaram, né, surpresos. Talvez mais surpreendente tenha sido o fato de que muitos nem sequer viram a terrível deturpação da verdade naquele folheto. Com o desejo de ter algo um pouco mais contemporâneo, o panfleto trazia ilustrações de pinturas claramente pagãs. Lembra uma das pinturas que a gente viu lá, que gastaram $44.000 para um cara fazer uma arte? A gente viu, consegui a imagem, está aí nos vídeos anteriores. Com o desejo de ter algo um pouco mais contemporâneo, o panfleto trazia ilustrações de pintura claramente pagã. Na página 3, um homem foi retratado caminhando sobre o mais antigo dos símbolos pagãos, a sombra da cruz no sol nascente, mas um dos antigos sistemas pagãos. Nas páginas 8 e 9, um homem em trajes acadêmicos é visto ajoelhado em direção ao sol, com a mão levantada em louvor, com os triângulos pagãos entre eles, ou melhor, atrás deles. Nas páginas 12 e 13, o homem é retratado ajoelhado ao sol nascente com o arco-íris da nova era em um lado e o símbolo pagão da cruz no outro. Mesmo os anjos estilizados, supostamente representando as mensagens dos três anjos, têm a auréola católica romana sobre suas cabeças. Não é de se admirar que houvesse aqueles que se recusaram a recoltar naquele ano e que houve protestos dirigidos aos responsáveis. Mas parece que nada pode ficar no caminho da nova ordem da Igreja Adventista do Sétimo. Parece haver uma determinação para mover-se no caminho de Satanás ao invés de mover-se no caminho de Deus. Menos notado foi o material da edição de 1990, folheto de apelo para as missões da divisão do Pacífico Sul. Também procurei o folheto, está na mesma condição do anterior. Está claramente declarado. Olha o que está claramente declarado no folheto. Em cooperação com governos de todo o mundo, a ADRA patrocina grandes projetos em 89 países em desenvolvimento. A ADRA é membro do Conselho Australiano para Ajuda Internacional. Isso provavelmente foi menos perceptível, pois muitos daqueles que estavam pedindo apoio para as missões não faziam ideia da associação direta da Igreja, da ADRA, no Conselho, no Conselho Australiano, com o movimento da Nova Era. Em um panfleto semelhante publicado por ativistas do Único Mundo, dizia simplesmente:
junte-se a uma campanha mundial sob a égide do Conselho Australiano para Ajuda Internacional. Aqueles que optaram por contribuir foram solicitados a devolver as contribuições para o Conselho Australiano de Ajuda Internacional. Os membros da igreja querem apoiar seus líderes. Eles querem seus líderes para serem modelos do que cada membro da igreja deve fazer. Isso aqui é uma triste realidade. Eu sei que está escrito no testemunho, eu sei que a Bíblia fala, mas eu ainda prefiro ouvir o meu pastor, que é um homem de Deus, é um homem ungido. E por aí vai. Os membros da igreja querem apoiar seus líderes. Eles querem que seus líderes, olha isso, né? Eles querem seus líderes para serem modelos do que cada membro da igreja deve fazer. Quando há tantos desvios emanando de tão grande número de líderes, há um risco extraordinariamente perigoso de que muitos esquecerão os líderes fiéis e categorização e categorizarão todos os líderes à luz das ações e apostasia daqueles que são infiéis. Há um perigo ainda maior, o perigo de que as pessoas aceitem a direção aberrante e a apostasia de tão infiéis líderes. Ao fazê-lo, eles serão levados à destruição eterna. Só existem dois caminhos, o caminho da fidelidade. Só existem duas eternidades, o caminho da fidelidade e o caminho da destruição eterna. Certamente, olha Jeremias aí, certamente o chamado de Deus para seus líderes hoje é voltar às antigas veredas em que está o bom caminho e andar por ele. E aí, quando a gente vai para a profecia, para o Espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, para a própria história do povo de Israel, a gente sabe que a resposta, neste próprio versículo de Jeremias 16, qual foi a resposta? Não andaremos nele. Isso é muito triste, mas é uma realidade. E o livro, ou melhor, o capítulo termina falando assim. O que é que diz aí, Sonia? 2 Coríntios 6, 17, 1 Coríntios 3, 19. Diz assim: Por isso, sai do meio deles e Ó, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. observa que é uma confirmação de tudo que a gente tem dito que está em harmonia com Apocalipse 18:4. Por isso, saí do meio deles. Não fique nesse meio. Não seja cúmplice dos pecados, porque sendo cúmplice você vai sofrer os flagelos. Mas eu não concordo, sei que está tudo errado, eu vou lá porque eu me sinto bem, porque é sábado, porque é domingo, porque, né, que não é domingo, já era, enfim, a gente já estudou, já entendeu isso. Mas o que acontece é o Senhor está apelando para mim e para você. Não se misture. Sabe porque você quer ser exclusivista, porque quer ser santinho? Sede santo, como santo é vosso Pai que está no céu. Sede santo, porque eu sou santo. Percebe? Saí do meio deles e não toqueis em nada imundo. E se fizermos isso, aí seremos recebidos por ele. Então, que possamos, neste dia, aproveitar mais essa oportunidade de tomar decisões, de fazer escolhas, de permitirmos sermos transformados pelo Espírito do Senhor que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Porque ninguém vai para a eternidade sem que não queira, entende? E o retrato que mostra, ou melhor, o registro
que vai mostrar se verdadeiramente eu quero ou não. É exatamente o que eu estou escolhendo viver. E aí a gente vai finalizar com essa descrição. Talvez vocês não percebam, mas um lado. Oi. Ô, Jô, interessante acrescentar o comentário de Coríntios, de 2 Coríntios 6,17. Vá. Diz assim: o instrumento para peneirar. O mundo é o instrumento que peneira a igreja e prova a genuidade de seus membros, a genuinidade dos seus membros. O mundo oferece atrações que, se aceitas, tornam a vida do crente em desarmonia com o que ela professa. Uhum. Se você avançar rumo ao céu, o mundo entrará em severo atrito contra você. A Perfeito. cada passo você terá que se dirigir contra Satanás e seus anjos maus e contra todos os que violam a lei de Deus. As autoridades terrestres se interporão. Vocês enfrentarão tribulações, confusão de espírito, palavras Olha aí. duras, Olha, ridículo e perseguições. Os homens pedirão que vocês se conformem às leis olha, às leis e costumes que os tornariam desleais a Deus. É aqui que o povo de Deus encontra a cruz no caminho que leva à vida eterna. olha aí. É isso aí. Está revelado. Basta a gente querer enxergar e tomar um posicionamento. Satanás usa o engano para silenciar a verdade. Ele se apresenta como luz, mas sua obra conduz a confusão, medo e cativeiro espiritual. Frutos do espiritismo dentro do contexto geral: confusão doutrinária, falsas experiências, medo e opressão, dependência de forças espirituais, afastamento da verdade e imitação da luz divina. Os falsos testemunhos, relatos de experiências espíritas, parecem verdadeiros, mas conduzem ao erro e não conduzem à vida eterna. E não produzem vida eterna. Lembrando que o sentimentalismo, né, vai ser muito usado para enganar a muitos. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Estude diariamente. Ore. Discirna verdade do erro. Do outro lado tem o caminho da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Deus usa o testemunho para revelar a verdade. Seu Espírito convence, transforma e liberta por meio da palavra e do testemunho fiel. E os frutos do testemunho, do verdadeiro testemunho, é salvação em Cristo, libertação e paz, transformação de caráter, fortalecimento da fé, dependência de Deus e proclamação da verdade. Testemunho verdadeiro, relato da obra de Deus na vida, que exalta Cristo e aponta outros para Ele. Dependa de Deus em tudo que você faz e em oração. Ele capacita o testemunho e nos guarda do engano. Lembrem-se que nós somos espetáculos para o universo. Nós estamos sendo observados, ok? Não esqueçam disso. Então, temos que buscar viver o que temos aprendido, viver a luz que temos recebido. E aí sim, o espiritismo vai ser revelado, né? Onde que ele tem trabalhado, nós vamos enxergar, aí cai Babilônia na nossa vida, por quê? Porque vivemos a primeira mensagem angélica, entendemos o contexto do Evangelho Eterno, e aí sim, os nossos frutos vai dar um bom testemunho para ajudar pessoas a alcançarem o céu. Ok? Mas o mundo agora, do jeito que está, mais do que nunca, está bem forte. Apenas duas fontes,
A fonte que jorra a água da vida e a fonte do engano. Está em jogo, para mim e para você, duas eternidades. Ou a eternidade verdadeira, da vida eterna, ou a eternidade da morte eterna. Quem vamos escolher? Isso só depende de nós, tá? Repito, ninguém vai ser salvo se não quer ser salvo. Ninguém vai viver a eternidade onde não haverá certos alimentos, onde não haverá certas músicas que se chama de louvor, onde não haverá diversas coisas, mas bom, se eu não estou pronto para deixar essas coisas aqui, tá? E buscar as coisas eternas, como é que a eternidade vai ter sentido para mim? Buscar, em primeiro lugar, o reino. Para eu buscar o reino, tá? De Deus e a sua justiça, para eu buscar o reino, eu devo conhecer como é que esse reino é regido. Porque todo reino tem sua lei, todo reino tem o seu rei. E quem não vive de acordo à vontade do rei, não é bem aceito no país. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Então, que possamos verdadeiramente mortificar o eu diariamente. Hoje é mais uma oportunidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia. E amanhã, se o Eterno permitir, vamos para mais um capítulo. Peraí, mais um capítulo, que dessa vez é capítulo 19, Espiritismo e Aconselhamento. Ok? E aí, com mais dois capítulos, a gente termina. Mais dois? É, mais dois. Espiritismo e Aconselhamento é o tema 19 de amanhã. Já que ninguém levantou a mão para comentar nada, então vamos encerrar com a oração. Santo Eterno, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por essa oportunidade, por entender a responsabilidade de um bom testemunho. E nós queremos, sim, aprender da testemunha fiel e verdadeira, para poder verdadeiramente viver, andar no bom caminho. Por favor, tira de nós o espírito de rebeldia, porque aqueles na época responderam: nós não andaremos nele. Hoje, infelizmente, nós estamos vendo o mundo religioso, inclusive a IAGE, dando a mesma resposta. Nós não andaremos nele. Mas nós não queremos aqui culpar a instituição. Nós queremos aqui nos examinar. Porque não é a instituição que o Senhor vem salvar. O Senhor vem salvar pessoas e fiéis. Por isso queremos estar dentro desse contexto. Nos ajuda, por favor. Teu Santo Espírito, ou melhor, permitimos que o Teu Santo Espírito nos ajude, nos guie a toda a verdade. Obrigada por essa oportunidade. Fica conosco neste dia. Toma cada um aqui em tuas mãos e que este estudo, mais uma vez também, o nosso pedido e a nossa oração é que alcance pessoas que desejam ser libertas de todo engano e viver a verdade. Em nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E até amanhã, se permitir.